à nova rubrica da PIA Solicitadores, a Lei do 1%. É isso mesmo, decidimos inaugurar aqui uma nova rubrica dentro do canal PIA, uma rubrica dedicada a convidados, acima de tudo para explorarmos áreas que vão muito além da lei, onde vamos receber pessoas de várias áreas, pessoas umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, para tirarmos o máximo de insights possível e garantir que cada episódio desta nova rubrica vos acrescenta pelo menos 1% para conseguirem ser cada vez um bocadinho melhores. E é isso mesmo que vamos fazer neste primeiro episódio, pelo menos eu acredito que sim, com 2 convidados de excelência, estes bem conhecidos da praça e bons amigos aqui da malta da PIA. Hugo Pinheiro, Marco Libório, meus amigos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui. Apenas foi vir o Hugo também. Faço as minhas palavras as dele. Esta brincadeira começou um bocadinho sem querer, porque isto é a realidade. Nós já tínhamos pensado em fazer este tipo de rubrica quando fizemos o primeiro episódio da PIA, do podcast de PIA, combinámos em fazer assim este formato. Não tínhamos ainda nome, houve várias pessoas a sugerir nomes e obrigado. Houve ali um nome interessante que era o Fora da Lei, mas entretanto já havia um podcast que era... Há um podcast que é o Fora da Lei, então arranjámos aqui outra opção que é o Lei do 1% e que é, junta aqui um bocadinho de lei e de empreendedorismo, e a ótica é de facto, com pequenos pedaços de informação e com uma melhoria contínua, nós conseguimos ser muito melhores. Esta teoria não é nova para ninguém. E a mim particularmente diz muito esta noção do 1% e a nós enquanto empresa, porque temos esta percepção de que uma melhoria contínua, por muito pequena que seja, traz resultados muito profundos e vai ao encontro do que estávamos a falar. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de vos ter aqui. Para nós é brutal, não é? Nós seguíamos o vosso trabalho ainda antes de termos a relação que temos hoje e não imaginava... Diz que sim. Eu gosto. Não imaginava que vos ia ter aqui sentados. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Com todo o gosto. É um prazer enorme. Este E há uma coisa, desafio... só dizer isto. Há uma coisa que é assim, para além de agradecer, as expectativas que são colocadas com nós dois ao mesmo tempo para começar não podiam ser mais baixas. A rubrica vai ser sempre melhor. É sempre eles foram muito inteligentes. Eles foram inteligentes. A ideia é ir muito melhorando. inteligentes. Lá está. Por isso é que começamos sempre com 1%. Agora começamos baixinho, depois vamos aumentar. Para nós é bom. Não, para nós é bom. A ação está completamente... Não, Marco, este desafio foi lançado em... Foi no Algarve? Não, no Porto. Não, isto é uma coisa já vemos falando destas coisas. Mas o Porto é que foi mais certinho. Exatamente. E por acaso é muito curioso, nós sempre falamos, nós temos 3 áreas de negócio que até se acabam por cruzar entre si, mas vamos fazer um podcast, não é para falar outra vez sobre o nosso negócio em si, sobre a nossa casinha. Vamos falar sobre os espectros que passem por todos nós. As dificuldades que nós temos, a forma de expandir também. E é muito curioso que vocês os dois estão a expandir, têm empresas neste momento que já estão solidificadas no mercado, que já têm algum... O Hugo na Credível e o Marco na UWU e na vopoupar.pt e mais uma ou duas que me escapa agora, certo? Sim, Pipeline também. É isso, exatamente. Pipeline, boa. Exatamente. Mas a verdade tem duas... Esta hora, mais meia hora, criou. Não, a seguir temos que ir a outra, a seguir. Aqui eu iria. Tem 2 modelos de expansão completamente diferentes. Marco, muito curioso, porque quando se fala em constituição de empresas, crescimento de empresas, falam sempre que a aquisição é a forma mais saudável e mais rápida de o fazer. E tu tens feito isso, tens implementado isso. Qual é que é a forma e metodologia que tu tens quando queres adquirir outro escritório de contabilidade para integrar a UWU? Pronto. E já agora, se puderes partilhar também quantos escritórios já foram englobados na vossa rede, também era interessante. Eu partilho tudo, convosco, por vocês tudo. A questão aqui é, nós temos de facto seguido ao longo dos anos uma estratégia que passa por crescimento orgânico, que é o crescimento normal, vamos dizer assim, é aquele crescimento que tu tens, trabalhas o marketing, vais crescendo, pronto. Estamos agora a reforçar a parte também das vendas, provavelmente, e da parte comercial. É uma área de atividade que não é, digamos assim, um bocadinho à semelhança da vossa, não é uma área muito virada para a área comercial, ou seja, uma área de negócio mais clássica, mais aquela coisa de, pá, isto não se vende, isto compra-se, que é uma coisa diferente, ou seja, isto compra-se, tem que se comprar porque é obrigação da lei, não sei o quê. E a questão aqui é virar um bocadinho a coisa ao contrário. Não, isto pode-se vender, pode ser um produto, pode ter valor acrescentado, pode ter uma série de coisas. Pronto, esta conversa vocês já a sabem toda, porque no fundo tem a ver com aquilo que vocês próprios estão a fazer na área da solicitadoria. E depois, a questão da aquisição, que é o que te permite dar saltos um bocadinho mais rápidos. Ou seja, tu estás a caminhar, podes correr, mas se quiseres dar um salto, não é? Se precisas dar aquele salto de não sei quantos metros para atingir um patamar, ou de faturação, ou de EBITDAs, ou de outra coisa qualquer, não interessa agora, a única hipótese que tens para acelerar o processo é fazer por aquisição. Mas isso acontece eventualmente com outros negócios. Neste negócio é assim que funciona. E, para além disso,
A questão é, se tu olhas à tua volta, tu vês que a concentração de empresas é uma tendência em qualquer mercado. Aliás, eu já tive essa conversa com o Hugo também, porque ele, enfim, também tem uma experiência ligada a essa na parte do negócio dele, também é uma coisa que no fundo, no mercado dele também está a acontecer, que é a concentração. Ou seja, a concentração permite ter coisas, a escala, o tamanho permite coisas. Nós falámos isso também ao almoço noutra vertente, mas também por aí, que é, tu se tiveres uma determinada dimensão, consegues fazer coisas que não consegues se tiveres menos. Tens problemas novos, nós também falávamos disso, tens problemas novos, tens desafios diferentes, ou porque é mais gente, ou porque é mais, geograficamente está mais distante. Mas também novas oportunidades, não é? Mas também abre novas oportunidades. A escala abre-te oportunidades diferentes e abre-te a tua presença no mercado, sei lá, desde, por exemplo, a forma como um banco olha para ti, como te financia num projeto, até à forma como os clientes com alguma dimensão olham para ti, porque também tu tens dimensão para estar com eles, tudo isso conta. E, portanto, para dar esses saltos grandes, para além do crescimento, nós temos felizmente crescido sempre a 2 dígitos todos os anos, só organicamente, fora a questão das aquisições. Tivemos ali um abano, vai lá aí há coisa de 10, 12 anos, mas de resto daí tem sido sempre a crescer, graças a Deus, e a nós também. Deus tem ajudado, mas a gente também ajuda um bocadinho. Mas, por exemplo, no Covid, que foi uma altura para o nosso negócio, foi crescer à bruta. Foi mesmo, não foi pior. Mas para te dizer que a questão da aquisição tem sido importante na nossa estratégia. Nós, respondendo ao teu desafio, nós já, entretanto, neste percurso já enquadrámos cerca de 5 empresas, fomos englobando, digamos assim, 5 empresas, estamos prestes a fechar com outra, temos vindo a crescer nessa vertente, exatamente para poder ter capacidade para investir sempre mais com a questão da economia de escala, porque tu desenvolves um software interno, o custo desse software é igual se desenvolves para 100 pessoas, se desenvolves para 200 ou para 5 mil, é exatamente o mesmo, aquilo é igual. E, portanto, isso é o que eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, o porco tem que ser engordado e tem que ir engordando. Um dia, depois será morto. Exato. E o que é que tu procuras no escritório de contabilidade? Quando estás atrás dele para o adquirir, o que é que tu procuras no escritório de contabilidade? O que é que eu procuro no escritório de contabilidade? Eu procuro uma coisa que muito dificilmente, ou que é difícil de encontrar. E aqui não estou a dizer que a OW é melhor nem pior que os outros, mas é muito diferente da maior parte dos outros. E o que é mais difícil? Se calhar a questão aqui é, o que é mais difícil, eu quando estou a adquirir outra empresa, assimilar, ou seja, não é questão financeira, tu olhas para os rácios financeiros, nós percebemos do negócio e sabemos logo o que é, o que é que Sim, não é. Sim, vocês aí também trabalham com avanças, por isso até tem alguma estabilidade naquela aquisição. É fácil, eu sei que vejo logo quanto é que é rentável, vejo quanto é que fatura por cabeça, ou seja, depois do resultado final no limite nem me interessa muito. Porquê é que não me interessa? Porque eu sei que aquilo tem lá custos que nem são bem da empresa, porque podem ser dos sócios, estão lá metidos, não sei o quê. Pronto, eu consigo emagrecer aquilo e perceber o que é que aquilo é. A partir do valor que se fatura por cabeça, é fácil. Ou é relativamente fácil. A partir daí, o que é mais difícil? O que é mais difícil é sempre aculturar. Porque o aculturar, porque é assim, obviamente se tu compras, o esforço que vais fazer é trazer aquelas pessoas para aquilo que é a tua maneira de ver o negócio. Normalmente compras a 100%? Normalmente compras a 100%. Ou seja, o sócio-gerente sai. O sócio-gerente sai ao fim de uns meses. E tu consegues salvaguardar que as pessoas ficam, que as pessoas, se tu queres, eu estou aqui a dizer aos clientes, como é que tu te salvaguardas para que aquelas avanças que estavam aqui a falar, ou seja, o sócio-gerente não se vai embora e eles vão também. Sim, pode acontecer. O que não acontece porque no contrato de aquisição fica definido que há ali um período de nojo, se tu quiseres. Ou seja, a pessoa que vende, só ao fim de determinado tempo, é que se quiser montar um negócio desse tipo, pode fazê-lo. Mas é assim... E mais uma vez aí tens a vantagem da lista de clientes por causa das avanças ativas e o controle é muito maior. Se fazemos a due diligence, temos que saber tudo. Claro que Pronto, a partir de determinada fase... Isto para dizer que num negócio que não tenha tanta avança ativa ou que o grosso do negócio não seja tanto a avança, este controle do cliente ativo é muito mais difícil. Mas a questão nem é só a avança. A questão é... Há ali vários fatores. Pronto, temos de entrar aqui mais em pormenor. A questão é... Tens que ver logo... Porque às vezes a questão da faturação por si só não é importante. Não é? Faturação por cabeça, a faturação, a rentabilidade, não sei o quê. Mas depois é muito importante. Por exemplo, o prazo médio de recebimento. Neste setor é muito importante. Porquê? Porque tu tens, que no teu, por exemplo, não tens esse problema. Não. Tens outros. Mas esse, por exemplo, não tens. Que é tu saberes que, ok, tu faturas aquilo, faturas X por mês, não sei o quê, mas qual é que é o prazo? Se estiveres a receber a 90 dias ou não sei o quê, e tu vais ver, não é? Nós temos os valores todos do mercado todo. Para todas as dimensões, segmentado. Eu sei que uma empresa daquela dimensão, em média, no nível nacional, tem aquele rácio. Se estiveres acima do rácio,
não estás bem. E porque é que não estás bem? Temos que perceber, temos que confrontar com quem estamos a comprar. É, por vezes, até o elemento de negociação, dizer, pá, não, mas isto fatura não sei o quê, mas você recebe a 4 meses, a 5 meses. Pois, sabe, não sei o quê. Porque há sempre histórias para justificar tudo. É sempre possível justificar tudo. Agora, tu olhas para o... porque aquele eu conheço, o outro é meu amigo, o outro não sei o quê. A gente está a ver a carteira na globalidade, a gente está a ver o negócio. É isso que a gente tem que avaliar. Agora, se o outro é amigo, não sei o quê, mas ele não é meu amigo, nem eu quero que seja. Não é essa a questão que estamos aqui. Temos que ser objetivos. E há fatores, ou há coisas que ou te acendem uma luz e tu dizes, isto não interessa. Não é? Até a pergunta que estavas a fazer. A gente olha e vê. E há coisas que a gente vê e há coisas que a gente sente. O que se vê é o financeiro. O que se sente é falar com as pessoas, ires lá, conheceres o espaço que eles têm, como é que funciona, como é que é a relação das pessoas com a equipa, neste caso da pessoa que está à frente com a equipa. Normalmente ficas com espaços, desculpa. Não, podes perguntar o que tu quiseres. Não, ficas com espaços ou metes tudo dentro do... É assim, já aconteceu as várias situações, mas na maior parte delas o que aconteceu foi centralização. Ou seja, a ideia é centralizar. É centralizar. O centralizar, já tivemos essa experiência de ter a coisa mais espalhada, mas a nível de gestão de equipa, também é possível hoje fazer isso, porque também temos uma máquina montada tecnologicamente que permite isso. Ou seja, temos alguém especializado na recolha de documentação e depois centralizamos tudo o que é produção de dados financeiros. E isso há 5 ou 6 anos ou 7 não era possível. A gente não tinha essa máquina. E, portanto, tu para estar próximo do cliente tinhas de estar mesmo próximo fisicamente do cliente. Hoje em dia não é preciso. Nós temos muitos clientes que fisicamente nunca tivemos com eles. Sim. Nós também. A nossa contabilista é da Trofa e nós, quando abrimos a empresa, contratámos-la sem nunca estar com ela. É verdade. Isso acontece, é uma coisa que... E demorou alguns meses até estarmos com ela. Aliás, que abrimos a segunda empresa antes de estar com ela pessoalmente. É verdade. Abrimos 2 empresas e nunca tínhamos estado com ela. Hoje em dia existe a tecnologia para isso. Depois, isto voltando à questão da aquisição. É assim, bons rácios financeiros é a primeira coisa. É o primeiro, digamos assim, o primeiro filtro que se faz. Se é rentável, se não é, a partir daí, vamos conhecer, temos uma equipa de malta que faz esse trabalho, faz a due diligence, faz o que eles chamam de screening, que é uma coisa muito gira de se dizer, daqui fazer o screening. O screening é basicamente uma lista de empresas é segmentar, ou seja, tu selecionas, nós queremos empresas, imagina, da área de leiria, que faturem entre X e Y, tenham entre X e Y trabalhadores, tenham este perfil. E dentro disso vão-se identificar oportunidades. Eles entram em contato com essas empresas. Okay. E estão em permanência a fazer isso. É um trabalho que tem que ser permanente, não há outra hipótese. Já chegámos a essa conclusão, não é feito por nós pagamos para alguém fazer, até porque esse primeiro contacto não somos nós só entramos no processo, só aparecemos no momento em que, de facto, a pessoa manifesta interesse em vender, e então a partir daí a gente vai lá. E essa pessoa ser um vendedor também motivado, ou seja, alguém perto da reforma, alguém esteja doente, ou alguém que queira sair da contabilidade. Não é? Porque o perfil é muito esse. Isso é um negócio muito interessante. Há uma investidora, eu acho que ela é norte-americana, que especificamente foca-se nisso, que é a Cody Sanchez, e ela fala precisamente no envelhecimento das pequenas e médias empresas, em particular nos Estados Unidos, e o que ela diz é, há ali uma oportunidade inacreditável que a maioria das pessoas passa ao lado, que é o envelhecimento das empresas, ou das empresas muito pequenas, de gestão familiar. Exatamente. Tu tens um mercado, e tu é assim, eu conheço relativamente bem o mercado espanhol. O mercado espanhol tem exatamente, e por acaso tu às vezes, quando vais lá fora, não é a primeira vez que vais, e começas a conhecer os players e pensas assim, este gajo não tem o problema que a gente tem em Portugal. E chegas lá e vês que os problemas são exatamente os mesmos. Exatamente a mesma coisa, só que é um mercado que é 5 vezes maior que o teu. É a única diferença. Agora, é uma diferença significativa. Mas os problemas são exatamente os desafios que aquela malta tem lá para este tipo de negócios, a questão da concentração, a procura de ganhar escala, tudo isso. Porque enquanto tu tiveres negócios muito pequeninos, seja que negócio for, pronto, anda ali. Ou seja, o dono do negócio também é empregado dele próprio e a coisa anda ali a rolar e a coisa não dá. E portanto, tu tens que crescer. Só que é um segmento de mercado, é um setor de mercado, se quiseres, em que há muita malta que é sobretudo técnica, no sentido, isto não estou a dizer isto com sentido pejorativo, atenção, não estou a dizer isto ou seja, as pessoas criam o seu próprio emprego e é isso. São muito boas no operacional. Podem ser boas tecnicamente, podem saber, e há muita gente a trabalhar bem, há muita gente, excelentes contabilistas que sabem muito de impostos, sabem muito de tudo e mais alguma coisa, entregam as declarações todas certinhas, sem dúvida nenhuma, está tudo bem. Mas depois, escalar aquilo não conseguem. Não conseguem porque isto é uma roda de um rato, ou seja, a gente continua sempre a mesma coisa e para criar uma equipa, para começar a ganhar esses alicerces, para começar a escalar para outra dimensão,
Eu acho que isto é uma soma de circunstâncias, ou seja, tu tens de combinar uma série de coisas que é, primeiro, no início do negócio, todos nós começámos com empresas muito pequenas e fomos escalando. Uma empresa que não existia. Exatamente, começaste tu e um sócio, certo? Comecei eu. Só tu, só eu. Pronto, mais me ajudas. E depois acho que tem que se juntar aí uma série de circunstâncias, nomeadamente um empreendedor motivado para começar a olhar para aquilo para além do operacional, ou seja, tu gostavas daquilo que fazias, mas querias um bocadinho mais do que aquilo. E eu querer um bocadinho mais não quer dizer que... Desculpa, só corrigir-te. Eu não gostava daquilo que fazia. Pronto, então essa é que é a questão. Eu sou igual a ti. Aliás, eu gostava do que fazia, eu gostava de ter uma organização, uma empresa, mas não gostava de fazer aquilo que estava a fazer. Estamos exatamente alinhados na mesma coisa. É a parte mais técnica? A parte mais técnica não é tu no tiveste sentido... que ir subindo o organograma? Exatamente, não é no sentido de, por exemplo, se tu me pedires assim, Marco, analisa-me lá uma situação que eu estou a fazer, não sei o quê, quantas vezes a gente já falou disso. É pá, tenho aqui uma... Eu gosto disso. Agora, fazer sistematicamente, todos os dias... Ou então dizer tem que se entregar aqui uma declaração. Exato. Contabilidade, nem sei do que é que tu estás a falar. Ou receberes aquele telefonema à última do dia porque o empresário precisa de um balancete não sei do quê. Pronto, perfeito. Isso é uma ótima motivação. É a grande diferença, se calhar, para tu teres construído a tua empresa como construíste, e hoje em dia tu és um empresário e não és um contabilista, não é? E é a grande diferença, se calhar, para quem tem as empresas. Mas é isso, ou seja, houve uma motivação enquanto empreendedor, seja porque gostas muito do operacional e queres escalar para ter mais pessoas no operacional, seja porque não gostas assim tanto daquele operacional e queres gerir outras pessoas para estar a fazer a função que tu não gostas. Mas há uma motivação. Essa é a primeira circunstância. Portanto, quem está sozinho, ou com um sócio, ou com 2 sócios, tem que ter essa primeira motivação. Claro. Depois, para além dessa motivação, tem que haver também condições de mercado. Tens que ter aquilo que tu estás a oferecer, tem que ir ao encontro de algum tipo de procura. Tem que ter uma necessidade. Exatamente, tem que haver uma necessidade para a oferta que tu estás a acrescentar. E depois, para além disso, parece-me que acaba por ser também um fruto das próprias circunstâncias da empresa, que é os primeiros clientes que tu tens não te aprisionam demasiado àquilo que tu estás a fazer, de forma a que não te permita crescer. E se fores ver, todas as empresas começaram muito pequenas e cresceram de alguma forma, juntam estas 3 circunstâncias. Porque há quem queira crescer, mas está de tal forma aprisionado ao operacional que não tem margem nenhuma para pensar minimamente o negócio, para largar o operacional. Portanto, isso de facto são 3 circunstâncias que ou se tem ou não se tem, e eu acho que alguém muito bom no operacional, e aí a solicitadoria é exatamente a mesma coisa. Nós falamos muito sobre isto. Temos muito bons profissionais nesta área, muito bons operacionais, executam de forma extraordinária, parte empresarial e de gestão fica muito aquém. E fica aquém porquê? Porque não têm capacidade, talvez, mas se calhar nem é essa tanta resposta, porque não querem. Já é mais por aí. Às vezes há muita gente não, nem tem noção disso. E não tem noção. Não tem noção. Nem pensam nisso. Não, porque nós costumamos sempre dizer até para os nossos associados que abrem escritórios da PIA, vocês têm que deixar um tempo do vosso dia para pensar no vosso negócio, para pensar no posicionamento do vosso escritório, para pensar no marketing que vamos fazer, nos serviços que vamos atacar, qual é que é aqui a fome que existe neste mercado, onde é que nós podemos, de certa forma, colmatar o que está em falha de outros escritórios, porque realmente estamos muito ocupados a fazer, mas não estamos ocupados em pensar o que fazer. Eu acho que é muito aquela analogia dos chapéus, não é? Colocar o chapéu do CEO, colocar o chapéu do CFO, colocar os vários chapéus ao longo do dia ou da semana. E eu acho que é isso. Há muita malta que está cá em baixo na parte operacional e não dá ou não coloca os outros chapéus, que é muito importante para ter uma empresa, até mais, eu diria mais até, ou tão importante do que a parte técnica ou operacional. Porque a médio e longo prazo nós vemos que maus gestores dificilmente conseguem que a empresa sobreviva. Portanto, o chapéu do gestor ou do CEO, a malta que tem um colaborador e já tem o CEO na empresa, não é? Há pessoa que trabalha sozinho. Há pessoa que trabalha sozinho, já é CEO. Eu respeito e está tudo bem, mas a parte do gestor, vá lá, da empresa é mesmo importante. E pegando nisso, Hugo, pegando também daquilo que é o teu modelo de negócio, porque já falamos do Marco, tu és intermediário de crédito, a tua empresa faz intermediação de crédito, ou seja, liga à pessoa que quer um crédito ou renegociar, ou que seja, com a entidade bancária. A aquisição de outras empresas é uma possibilidade neste mercado? Tem-se visto? Ou qual é que é a forma que tens optado? Olha, nós temos crescido organicamente. E o que é organicamente? Nós temos um modelo híbrido, temos os assalariados, ou seja, nós temos as nossas leads, não é? E os nossos assalariados tratam as nossas leads, e temos um modelo de comissionistas. Okay? São gestores de crédito, comissionistas, com contrato com a nossa empresa. É por aqui que temos crescido. Na intermediação nós temos uma grande diferença face aqui à contabilidade, obviamente, porque não há avanças.
Ou seja, o cliente pode vir uma vez e nunca mais vir. Ou seja, não existe carteira de clientes. Nos seguros existe, e nós temos também a parte dos seguros. Na intermediação, não. O que é que tu podes comprar? Podes comprar uma empresa que esteja em termos tecnológicos, tenha um CRM muito à frente, por exemplo. Ou base de dados também. Aqui entre nós, todos têm o melhor CRM do mercado. Todos. Não há ninguém que tu fales que não tem o melhor CRM do mercado. Sim, isso é o pior é o meu. O resto são todos muito bons. Isso é como a pasta de dentes, né? Os dentistas, 9 em cada 10. É impressionante, é impressionante. Mas tu podes ir também ou por comprar comerciais ou uma estrutura já montada. Não está a ser usual em Portugal, não é algo que seja muito usual, até porque, infelizmente, nós temos visto, e aqui uma crítica ao tecido empresarial, e o Marco vê muito mais, analisa muito mais contas que eu, mas nós muitas das vezes vamos, e já quisemos ir perceber como é que estão as contas, e as contas realmente não são nada de especiais, ou seja, vende-se muito, mas fatura-se muito pouco. Não é fatura-se pouco, não há resultados. Não há resultados. E nós temos que ter, e é isso que todos os dias, eu desde que... Isto é muito importante o que ele está a dizer, muito importante. Eu acho que as pessoas vivem muito o momento. E é muito cultural, é muito da nossa cultura, só para dizer isto, para sublinhar o que estás a dizer, é muito cultural. Por exemplo, às vezes acontece, nós somos contactados, né? E vamos só, vai um negócio, não sei o quê, coisa que tu dizia, pá, isto coisa, não sei o quê. E depois, então, mas manda lá os dados e tal. E a gente olha para os dados, né? A gente olha para os dados e coisa assim, mas afinal isto é que é o grande negócio, não sei o quê, que faz, não sei quanto. Aquilo até fatura, até pode faturar milhões, e às vezes até fatura mesmo milhões. Mas depois é exatamente o que estás a dizer. Eu estava a ouvir e estava a ver esse tipo de situação em várias situações que eu já vivi ei pá, isto é uma coisa. Mas, Marco, sabes que é muito difícil. Mas aquilo que Mas eu tenho sentido aqui outra dificuldade. Bem, estávamos a falar das dificuldades conforme crescemos, e outra dificuldade é nós explicarmos aos nossos que temos uma empresa sólida e que isso é muito bom para ti. Ou seja, nossa empresa... Para ti e para eles. Para eles, para a equipa. Sim. Não é por acaso na startup tu tens salários inacreditáveis. Repara, porque o risco daquilo ir para a galheira é enorme. Exatamente. É enorme. Repara, tu tens... o prémio o Paulo Vilhena costuma dizer, não é? E eu gosto muito do Paulo, é alguém que eu... Quando preciso aqui de alguma ajuda também, em termos macro, gosto muito da opinião dele, e já não é a primeira nem a segunda vez que ele me dá aqui algumas opiniões. O Paulo diz que depois de um verão vem sempre o inverno. E a verdade é que estamos a surfar. Hoje em dia, e contra a minha, há muitos intermediários de crédito. Toda a gente tem um amigo que o primo ou o tio é intermediário de crédito. Eu faço uns pescados na pastelaria, mas sou intermediário de crédito. Até as próprias imobiliárias viraram-se para isso. Exatamente. Portanto, e são duas áreas muito próximas mesmo em termos de entrada no mercado. Muito. Ou seja, isto depois, lá está, depois de um verão vai ter que vir um inverno, e a verdade é que a regulamentação que aí vem, e tem que haver, não só por parte do Banco de Portugal, como por parte dos bancos, etc., vai ter que haver aqui um estreitar de entrada. Então isto toda a gente pode vir a ser. E estamos preparados também para o futuro. O que é que vai ser? Os próprios bancos estão a olhar para os intermediários. Neste momento, 70% dos negócios do banco, ou seja, do crédito de habitação dos bancos, já entra através de intermediário, e tem tendência, estes números tendência a aumentar. Portanto, os bancos também estão aqui a olhar para os intermediários como os principais parceiros, obviamente, mas como é que eu tenho que limitar aqui um bocadinho. Mas o banco paga-te. O banco paga. O banco está a pagar. O banco é que é o cliente. O banco é que é o cliente. Será que não vai haver aí um ponto que o banco diz assim, espera lá, 70% para esta malta? Sim, aqui o que acontece é que os bancos estiveram aqui, vêm na nossa... primeiro de tudo, nós levamos clientes, não é? E eles reduziram os quadros. É muito mais barato. Para o banco é muito mais barato. Sim, na qualificação do cliente também. Mas também temos aqui outra situação que é, depois também entra aqui, eu não posso, eu como intermediário de crédito vinculado, os bancos são os meus principais parceiros, os meus únicos parceiros. Eu não posso levar um cliente para lá e estar a tirá-lo daqui a um mês. Isto é... Exato. Sim, há que é gastar, muito, não é? exatamente, eu estou aqui a dilapidar a carteira, ou seja, o banco paga-me, e depois eu já daqui a um mês já estou a levá-los. Portanto, o que eu digo aqui é que vai haver umas alterações, de certeza absoluta, e vai haver alterações à legislação e mesmo à forma que... E eu quero ter uma empresa preparada para as alterações que aí vêm. Tudo o que eu faço diariamente é sem comprometer uma coisa muito importante e que muitos empresários esquecem, que se chama margem. Ok, boa. E eu vejo muitos negócios que querem sobreviver não tendo margem. Margem para o futuro, queres dizer? Porque a margem no presente provavelmente...
Não, o que é que Tens de ter acontece? margem. Mesmo há muita malta que está em volume, Estás a trocar dinheiro por dinheiro. Exato, ok. não tem nenhuma diferenciação, Estás a trocar dinheiro por dinheiro. não é? Qual é a minha diferenciação? Ou seja, eu vendo intermediação de crédito, a mesma coisa com o outro intermediário, ou seja, estamos aqui, os nossos Sim, parceiros os são bancos os são os mesmos. mesmos, no Eu limite. tenho que dar condições à gente que está comigo e que tenho que dar um futuro às pessoas que estão comigo. Tem que haver um caminho. E tem que ser o mais transparente possível às pessoas que estão comigo. E é isso que nós tentamos passar. Ou seja, se eu tiver todos os dias a abrir, eu só quero é volume. Não me interessa nada as infraestruturas. Não tenho um plano futuro. Não tenho... Eu acho que quem está comigo vai sentir insegurança. Estás a trabalhar na possibilidade desse inverno vir a acontecer. Claro. Então, Não, mas vai acontecer. Mas vamos imaginar que... Até para ti. Sim, Não para toda a gente. Isto mesmo a nível... para ti, tu estás a surfar a onda? É O teu isso, negócio vai ter que ter um revés. E a nível Espero que não económico, tenha. a nível económico há ciclos. Há ciclos que hoje, hoje cresce, amanhã decresce. Sim, o Marco falou há 12 anos atrás, foi a crise de 2010. Eu acho que aquela- nós temos aprendido muito pouco. No imobiliário. Nós no imobiliário aprendemos, os bancos aprenderam a crise de 2008, hoje em dia faz-se crédito muito melhor que se fazia em 2008, 2009, muito melhor. Já não há aqueles 100%, não vamos agora falar sobre isso, 100%, as avaliações, como é que era, emprestava-se 110, não é? Sim, Malta sim, tinha sim, zero. sim, sim. Portanto, E havia a malta a que entregar. mobilava a casa. Comprava o carro, ia de férias. Fez-se muito melhor. Mobília. Nós fazíamos taxa de esforço sem ter em conta que a Euribor podia subir. Exato. E com spreads espetaculares. A coisa podia E subir. já estava negativa. E já estava, e depois subiu aos 5%, a malta a entregar a casa, a malta a ganhar 500 euros e com prestações de casa de 1.500. Hoje em dia já se faz diferente, a DSTI já é diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que exatamente, isto são ciclos. Portanto, nós estamos aqui. Eu tenho que, é como a cigarra, a história da cigarra da família, mas isso é mesmo verdade. Eu tenho que amealhar e tenho que ter o mais, porque Exato. mesmo se isso não acontecer, reparem, eu tive lucros este ano brutais. Foi uma empresa que tive lucros brutais, correu muito bem o meu ano. Começo o ano 2025 mal. Já tenho aqui pagamento por conta relativamente ao ano anterior. Estás a apontar não para é? mim, parece-me que está É a verdade ou não é? É verdade. E o ano começou mal. Janeiro, fevereiro, março começou mal. Eu tenho que ter o pagamento de conta e vou pagar o IRC relativamente ao ano que vem. Eu, em 2, 3 Entretanto, meses... fixaste salários a contar com o que fixei tiveste no ano salário, anterior. Então, é? eu já A estou aqui... expectativa das pessoas A também é expectativa, essa. Se eu exato. não tiver margem, se eu não tiver reservas na empresa, eu já estou tramado. Pá, o meu sócio, não é? Que é o Estado, enquanto eu estive a dar lucros, Também é teu eles sócio. vieram cá, é o nosso sócio, né? O nosso melhor, tiveram, mas quando isto corre mal, Praticamente não me ajuda. angel investor. Não, e o que é que Só que acontece? quando isto corre mal, ele é sócio espetacular quando as coisas estão bem. Vem cá pedir sempre o dinheiro São dele. deles. Quando isto está mal, não me ajuda. Portanto, aí é que eu digo, a minha empresa, enquanto eu tiver uma empresa, eu não quero passar pelo sobressalto de... Porque eu já tive, não era minha, mas tinha que dar a cara, como diretor-geral de uma empresa, não tinha dinheiro para pagar salários. Pois. E com o dia 8, que é o dia legal, não é? Para nós tínhamos que arranjar a forma de... Eu Isso deve ser jurei dramático. para mim Deve próprio, ser dramático. isso não acontece. Portanto, se nós queríamos pagar mais a toda a gente, claro que sim, só que é estar no presente a comprometer o futuro. Reparei aí uma coisa na forma como apresentaste isso, e bem, como uma mais-valia para a tua equipa. O meu ponto é, para nós que somos gestores, obviamente percepcionamos isso como algo positivo para as nossas equipas, e aqui um bocadinho de forma paternalista, é um bocado como um pai quando diz a um filho, eu não te posso dar isto porque estou a construir o teu futuro. Certo? Sentes que as tuas equipas têm a mesma capacidade de percepção desse resguardo, dessa capacidade, dessa maturidade da empresa e do quão bom pode ser para ela? Porque é uma coisa que não se traduz no imediato. Sim. Vamos ignorar aqui a parte dos salários. Tiveste um ano de lucros brutais. Tu podes dizer, vou reservar a maior parte destes lucros, vou aumentar aqui com base na inflação, por exemplo, e vou reservar a maior parte dos lucros para investir na empresa. Em questões tecnológicas, questões de formação, contratação de quadros, o que quer que seja, e reservas. Mas isso é uma coisa que não se sente imediatamente no bolso da tua equipa. Como é que, primeiro pergunto, sentes que a tua equipa sente positivamente isso? E segundo, como é que se faz chegar às nossas equipas essa positividade da empresa? Eu acho que tem a ver com as escadas que nós estávamos a falar também, dos desafios. E isto é outro desafio que nós estamos a ter. E sim, creio que as pessoas olham para isso como uma mais-valia, obviamente que sim. Se me disseres 100% das pessoas... Isso nunca consegues ter, mas a grande maioria sim, sinto que estão connosco, que sentem isso, e cabe-nos a nós agora, de forma transparente, mostrar-nos o porquê e qual é que é o caminho. Mais uma vez digo, nós estamos a querer, eu quero ser o melhor intermediário de crédito a nível nacional, ponto. Não há aqui grande volta a dar. E o que é o melhor? O melhor é o que tem mais margem,
não quer dizer que seja o que fatura mais, porque o que fatura mais, isto é muito importante, fatura mais muitas vezes não tem a melhor margem, está reconhecido em todos os bancos como parceiro de excelência, ter auditorias internas, e isso tudo nós já temos vindo a fazer. Nós se calhar somos o único intermediário de crédito que tem uma auditoria interna a processos, coisa que tem a ver com qualidade. Eu tenho uma pessoa só a fazer isto, é um ordenado para isto. Exato. O que é que se tu entrares vais ter... Qual é que é a mais-valia? Tens uma mais-valia porque os bancos reconhecem-te como um parceiro de excelência. Ou seja, isto é algo que tu não consegues ver no imediato, a ti não te afeta absolutamente nada, até tu teres um processo ilegal, o que é que seja, e nós termos a capacidade de mostrar ao banco por A mais B que passou por este crivo e isto. Isso impacta a marca, não é? Alguém isto que se junta à credível neste caso, e ao longo tempo vai sempre beneficiar a marca. Sim, e é algo que a nós nos preocupa bastante. Lá está, se tu queres criar algo sustentado, tens que ter uns alicerces muito, muito sólidos. Então, a dizer, nós começámos a trabalhar com Excel, com Portal de Processos, já vamos na 3ª versão do CRM. Somos o melhor CRM do mercado? Não somos. Temos um CRM adaptado às nossas necessidades e todos os dias a trabalhar mais. Eu, se tivesse 10 pessoas a trabalhar no CRM, conseguia ser muito mais rápido. Optamos por ter uma pessoa interna a trabalhar. E tens outra, o CRM também reflete a vossa história, porque uma coisa é, eu começo agora uma empresa com 30 milhões no bolso, crio o melhor CRM do mercado, quem entra agora é assim que nós trabalhamos. Quando tu já tens uma equipa, tu não podes de repente chegar e dizer, é tudo diferente. Acabou. Mesmo assim agora foi difícil, mesmo assim fizemos step by step, mesmo assim foi difícil. Portanto, o que eu vejo aqui tenho cometido muitos erros, muitos. E dava para falarmos aqui durante o dia todo. No entanto, o que eu acho é que todos nós, e há aqui uma situação que ao início me gostava muito e falávamos ao almoço, que era olhar para as outras empresas e parecer que tudo era perfeito. Só na minha empresa é que eu tenho problemas. Não, todas as empresas têm problemas. Há uma coisa que podem ter certeza, nós genuinamente queremos ajudar quem está connosco. E damos a mão às nossas pessoas, somos autênticos, não andamos aqui a embelezar algo que não é. E tenho a certeza absoluta, e por isso é que nós temos tido este crescimento como temos tido e vamos continuar a ter de certeza absoluta daqui para a frente. Muito bom. Ótimo. Olha, foi engraçado, falamos da folha de Excel, falamos agora depois de um CRM, agora temos inteligência artificial, por isso um desafio que eu vos lanço, aqui, fazendo aqui um bocadinho até de futurologia, como é que vocês acham que a inteligência artificial vai afetar os vossos negócios? Como é que eu acho que vai afetar os nossos negócios? Eu acho que, falando da parte aqui, já temos tido essa discussão várias vezes internamente. Temos neste momento um grupo de trabalho com reuniões periódicas sobre isso. A inteligência artificial vai ser, eu às vezes digo isto internamente, por aquilo que tenho lido e que vou acompanhando, não sou um especialista em inteligência artificial, se calhar nenhum de nós é. Pena. Gostava agora de trocar umas opiniões contigo. Dava jeito, não é? Dava jeito. É pena. Mas não, sabes o que é que eu tenho, daquilo que tenho vindo a acompanhar? Eu estou a ver uma série agora no Netflix, que passa publicidade, que é sobre a inteligência artificial e o que é que o Bill Gates pensa da inteligência artificial. É brutal essa série. Estou a ver agora isso. Estou a ver agora. O que é que daquilo tudo, ou seja, tudo o que tu vês e tudo o que tu vais apanhando daqui e dali, trazendo para a tua realidade, o que é que eu acho, enfim, neste tipo de negócio, se calhar é idêntico ao vosso, o teu terá algumas idiosincrasias, já consegui meter a palavra, estava aqui, como é que eu meto isto? Mas, na verdade, são negócios que tu tens uma pessoa de um lado que está a processar um determinado tipo de informação e vai entregar um determinado output, não é? Quer ao cliente, neste caso, ou ao Estado, não é? Ao Estado e ao cliente, neste caso, às duas. Quer dizer, supostamente, há quem pense que é só ao Estado, mas não, o cliente é quem paga, então vai haver um output para o cliente e um acompanhamento. Mas, e aquilo que está a acontecer, ou pelo menos nós pensamos que é por aí o caminho, é, tu tens que, há uma parte, tu tens que dividir isto em duas partes. Há uma parte que é processamento, sobretudo processamento de dados, e a interpretação desses dados, e isso é uma coisa que na realidade a inteligência, a tecnologia já te permite fazer. Portanto, no limite tu podias dizer assim, bem, podias mandar 2/3 das pessoas embora e amanhã tens lá um software a fazer esse trabalho todo, e o que tu precisavas no limite era ter 1/3 dessas pessoas a fazer as reuniões com os clientes
não é? Ainda. Não sabemos o que é que virá no futuro, mas fazia as reuniões com os clientes em cima de dados trabalhados, interpretados já pela máquina, porque a máquina supostamente vai raciocinar, ou já consegue raciocinar em cima de dados que ela própria tratou. Portanto, esse processo, no limite, podia fazer tudo, mas se fores por esse caminho, na verdade, como é que tu te diferencias? Porque amanhã, se a tecnologia estiver disponível para toda a gente, a tua empresa, a UW, não é diferente de outra empresa qualquer. Só é diferente se tiver a capacidade de ter pessoas que fazem com que ela seja diferente. Ou seja, tu, enquanto cliente, sentes que tens um acompanhamento diferente, tens um aconselhamento diferente, tens uma consultoria diferente, porque este trabalho passa muito, e vocês provavelmente também sentem isso, passa muitas vezes por uma questão quase de psicologia. Ou seja, o cliente tem que te contar a vida financeira dele, toda. O Hugo, num almoço, né, trabalha comigo, o Hugo, no almoço, nós fomos almoçar, sei exatamente onde e onde é que foi. Foi um franguinho, e muito bom. O Hugo teve que me contar tudo da vida dele financeira. Não é? A forma de eu o ajudar, se ele me quiser dizer assim, como é que tu achas que eu faço isto? Ou como é que achas que eu faço aquilo? Não há outra forma, eu tenho que saber como é que... Portanto, ele tem que confiar muito em mim para me passar essa informação, porque é a vida dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, não sou da família dele. Portanto, ele tem que confiar em mim. E achas que vai ser difícil substituir isso? A inteligência artificial? Eu não acho que tecnicamente vai ser difícil. Não acho que tecnicamente vai ser a parte difícil. emocional é a parte da relação. A questão é, tu pela primeira vez, alguém dizia isto há pouco tempo, se calhar até foi nessa série, provavelmente até foi, não sei, ou li alguns que é, tu pela primeira vez vais ter, o ser humano vai se confortar com uma coisa, pela primeira vez vai haver um ser ou uma entidade que é mais inteligente que tu. Nunca tiveste isto. Nunca tiveste, nunca houve. Portanto, tu foste sempre o animal superior, digamos assim. Ou seja, tu fazes o que tu quiseres com o teu planeta, basicamente, subjugas todos os animais e plantas à tua vida, tu adaptas o planeta a ti e sempre foi assim. Vai deixar de ser. Foi no Diário do CEO, podcast. Não sei se ouves. Eu não sei. Mas também falaram sobre isso. Mas eu ouvi esta frase. Ou li esta frase em qualquer lado. É a primeira vez que isso vai acontecer. Nunca aconteceu na história da humanidade. Vai acontecer. E aliás, já está a acontecer. Ou já está a acontecer. Talvez de forma não tão otimizada. Na verdade está a acontecer. Mas pronto, de forma se calhar mais disruptiva, vai se tornar realidade. Pronto. E isso vai mudar a tua vida completamente. De todos nós. Né? É inevitável. A vida em todos os aspectos. Portanto, a nível das empresas, que é o que estamos aqui a falar, eu acho que tu vais ter transformações. Ou seja, aquilo que aconteceu com a internet, não é? A transformação que a internet trouxe às nossas vidas, nós somos um bocadinho mais velhos que esta rapaziada, ainda nos lembramos de haver vida antes da internet e antes dos telemóveis. Eles já não se lembram, já são novitos, né? Mas ainda me lembro como é que era a vida antes da internet. Hoje em dia a gente diz assim, mas como é que é eu acho que o mínimo de tecnologia que eu conheço é a PlayStation 1. É uma disquete. Mas isso, olha, mas a PlayStation 1... Mas a PlayStation 1 não tinha internet. A PlayStation 2 era uma ilha que funcionava ali, pronto. Havia essa vida, né? E entretanto a internet entra na tua vida e transforma a tua vida completamente. Mas isto vai ser uma coisa maior. É isso que eu ia dizer. Maior e mais rápido. Muito rápido. E muito mais rápido. A internet é uma brincadeira de meninos. Daquilo que vai impactar em toda a humanidade é uma brincadeira de meninos. Porque a inteligência artificial é todo um outro nível. Então tu achas que o contabilista, neste caso vai ser uma espécie de analista financeiro, vai dar mais confiança à pessoa por ser pessoa para pessoa? E lá está, nós estamos sempre a dizer as pessoas relacionam-se com pessoas, as pessoas compram de pessoas, não é? Achas que isso vai ser o acrescente que um contabilista vai ter no futuro, porque a máquina vai funcionar para todos igual? Eu acho que tu podias nessa frase tirar contabilista e pôr qualquer coisa. Sim. Boa. A verdade é que é assim, se agora fizes a mesma... Já estou a bater o microfone, Jesus. Se fizeres a mesma pergunta ao Hugo, ou se fizeres a mesma pergunta ao teu sócio, ele vai-te responder da mesma maneira. Concordo, no nosso trabalho, como é que é? Por exemplo, o trabalho do Hugo, se calhar, o que é que eu vejo aqui, isto é, por muito mal que seja dizer, quem está numa posição mais privilegiada em termos de não perder trabalho são os gestores. Tem uma posição muito ingrata que é da transformação das suas equipas. Eu olho hoje para as nossas equipas operacionais, não tenho dúvidas nenhumas que mais de 50% vai acabar. Não, quanto mais abaixo olha no teu trabalho, o trabalho quanto mais repetitivo quanto mais técnico no sentido do trabalho de filtragem dos teus comerciais, por exemplo. Eu concordo com vocês, obviamente. Nós temos feito uma coisa um bocadinho diferente. Eu já nem sei o que é inteligência artificial ou não. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes nós estamos no nosso CRM a fazer upgrades e eu penso que aquilo é inteligência artificial e isto pode ficar bonito eu dizer que é inteligência artificial, mas não é. Isso também existe. E depois existe diferença. O machine learning é uma coisa, a inteligência artificial genericamente é outra. O que eu aqui quero dizer é, nós ainda
e eu não estou a dizer isto para ficar bem ou o que é que seja. Nós ainda estamos a fazer muito a chamada à pessoa e querer fazer o acompanhamento pessoal. Porque eu ainda acho que é uma grande diferenciação que nós estamos a ter. Eu se quisesse amanhã não, mas se eu quisesse rapidamente digitalizar todo o processo e ter muito menos gente, já o faria. Acho que não ia faturar tanto. Ou se calhar ia faturar tanto, mas tinha que fazer muito mais volume. A minha conversão era muito menor. A minha conversão ia ser muito menor e eu não estava a fazer o trabalho que eu creio, e falávamos de missão, e tu tens uma missão e eu também tenho. E não venha cá com coisas, nós temos uma missão. Porque senão não andamos cá a fazer nada também. E a verdade é que... Às vezes demora tempo, só dizer isso, às vezes demoras tempo a encontrá-la. Eu não sou aquele gajo dos propósitos, tem que estar tudo alinhado, não é nada disso. Eu não vim cá com uma missão, eu não vim cá com nenhuma missão. Não, é isso para mim. O que nós vimos, a nossa empresa tem uma missão. Primeiro, obviamente que as empresas é para dar lucro, pronto, e a nossa missão... Mas repete isso várias vezes, porque a malta que não, é para dar lucro, as empresas todas são para dar lucro. É que se não der lucro, ardeu. Uma associação, uma coisa assim parecida. É outra coisa. Agora, as empresas são para dar lucro e o que nós fazemos é intermediação de crédito, não é passagem de crédito, é intermediação. E o que nós fazemos aqui é ver a melhor solução adaptada àquele cliente. E eu só consigo fazer adaptado àquele cliente, neste momento, ainda tendo uma mão humana. Ainda. Porque eu não consigo dizer que o melhor... Reparem, existem 10, 12 bancos. Se eu só tiver um banco, se eu tiver um algoritmo a dizer que aquele banco tem o melhor spread, eu só vendo aquele banco. E não é o melhor spread, aquilo não é o melhor para ti. Eu tenho que te explicar, se calhar, se podes optar por este que é mais rápido, mas se fores este é o mais rápido, mas se fores este é melhor para isto e para aquilo, tu tens que, eu só te quero o imóvel daqui para 2 anos, ou quero o imóvel para 6 meses. Isto tudo ainda... o pessoal ainda faz toda a diferença. Está-me a ocorrer um exemplo concreto, embora muito raro. Mas imagina, a máquina também consegue fazer consegue, isso? Consegue, eu sei que sim, mas depois já entra a parte da emoção. Sim. Eu não estou a dizer palmadinho nas costas. Eu acho que se isto é por fases, a nossa primeira fase vai ser interna, e já estamos a ver isto. Interna, como é que eu posso ajudar os meus consultores a serem mais rápidos, a ajudarem mais rápido? Porque antes disso, e eu não sei se vocês concordam, e tu também estás interligado e tens software, mas eu antes de dar esse salto, dou um passo atrás, que é obrigar as pessoas a colocar coisas no CRM, porque de nada podes ter o melhor CRM do mundo, mas se não estiver bem alimentado, estás tramado. E nesta primeira fase vais demorar mais tempo. Isso é verdade. E as pessoas dizem, porra, eu no Excel tinha que lá colocar 2 ou 3 coisas agora, mas eu para ter dados e para trabalhar dados tenho que obrigar as pessoas a lá colocar. Lá. Então, essa é o que está a acontecer neste momento. E é duro, digo-vos já que é duro. Porque ao invés de ele estar-me a ajudar a ser mais rápido, está-me a colocar mais coisas para eu preencher. Mas eu tenho que preencher. Qual é que vai ser a próxima coisa? Preencher automaticamente. Exato. E aí a inteligência artificial vai-me ajudar a olhar para estes dados todos e aí sim, cross-selling, o que é que eu posso fazer com aquele cliente, olhar para o cliente como um todo, e vai ser por aí a nossa primeira fase. Sim, nós temos estado sempre aqui a falar em como é que nós vamos pegar no tipo de clientes que temos para o tipo de produtos que vendemos e tipo de produtos e tipo de serviços que vendemos com as equipas que temos e que impacto é que a inteligência artificial tem aqui. Mas nós estamos a falar da potencialização do nosso ecossistema, que é, se calhar com a mesma equipa, tu consegues vender 10 vezes mais. Mas isso já acontece, eu falo da minha experiência. Tu ali na UW, que as pessoas que temos neste momento, há 10 anos eu tinha que ter mais do dobro das pessoas para fazer exatamente o mesmo trabalho que estamos a fazer. Exato. Não, senti isso há muito tempo. Mas aí tu podes dizer, sim, nós continuamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos há 10 anos e só precisamos de metade das pessoas. Mas não continuamos a fazer as mesmas coisas. Pronto. Nós fazemos muito mais, porque as obrigações são muito mais. E fazemos muito mais e reportamos informação com muito mais qualidade e muito mais rápido e com 1/3 das pessoas que teríamos que ter há 20 anos. Não, eu estou a imaginar agora, que um cenário futuro... Agora isto pode dizer assim, isto pronto, é que este impacto do emprego. Eu estou a imaginar que é um cenário futuro em que o intermediário de crédito faz tudo, mas de forma super automatizada, que é, há uma componente humana de atendimento ao cliente. Imagina um cenário super específico, um gestor de uma grande empresa ganhava 60 mil por mês e de repente fica desempregado por opção. Despede-se, quer tirar uma licença sabática informal, está só desempregado e está desempregado há 6 meses. A verdade é que todos sabemos quando aquele gestor quiser voltar ao mercado, é só dizer, olha, quero voltar e toda a gente como é que a máquina vai reagir? Objetivamente, não consegue crédito, em teoria. Certo. Não é? Certo. Sabrás isto melhor que eu. Mas tu, conhecendo aquela pessoa em concreto, e aqui eu não sei se a máquina terá esta sensibilidade ou não, tu talvez consigas defender o caso daquele cliente junto de determinados bancos
Mas aí até te vou dizer uma coisa, aí até podes treinar a máquina para isso. Eu acho podes que aí podes ensinar. Eu acho que aí até ensinas a máquina para isso. E depois isso vai-nos dar a outras coisas, que é nós interligamos com os bancos. Os próprios bancos também estão a pensar nisto. Exato. Recursos muito Aliás, maiores, não é? eu acho que aí já é uma coisa diferente. Essa pessoa mal se senta, o próprio banco já sabe o que é que essa pessoa representa. Nós nem sequer temos que mexer. E mais do que isso, estávamos há bocado a falar que os bancos viraram-se para os intermediários de crédito porque estavam a deixar pessoas sair para pagar menos salários, certo, e depois pagávamos a vocês e até conseguir algumas vantagens com isso. Mas a partir do momento que eles têm uma máquina que, primeiro, não descansa, não tem subsídio de férias, não tem subsídio de Natal, e é praticamente gratuita, será que eles vão precisar de intermediários de crédito com ChatGPT quando eles podem ter a própria IA? É assim, a questão é que no que tu estavas a falar, juntando o dado que tu deste há bocado, era 70%, não é? 70%. Qual foi o ano em que os bancos tiveram mais lucros? Foi agora. Pronto. Portanto, os bancos estão porreiros. Sim. Estão a viver bem com isso, porque estão perfeitos. Então, a estabilidade do crédito é um perigo para a banca. Perigo. Estamos a dizer nos anos em que eles estão eu creio que não. Creio que não seja um perigo. Eu acho que aí, eu percebo o que o Parreira estava a dizer, que é, ok, eles vão precisar de ti. Vão ou não precisar de ti? Vão ou não? Não, o que eu queria dizer é, tu consegues otimizar o teu negócio. Eu estou a imaginar num futuro, eu chegar a pé ti e dizer assim, olha, eu ganho X por mês e eu queria comprar uma casa mais ou menos destes moldes. E tu fazes tudo num. Vou-te dar um exemplo. Eu acho que o negócio da intermediação de crédito vai inevitavelmente juntar-se com a mediação imobiliária, inevitavelmente. E o que isso é que não devia. Sou completamente contra isso e vou-te já dizer, o banco... Porquê? Agora vou-me cortar, vou-me fazer tudo e mais alguma coisa. Os meus grandes amigos. Não, o que é que acontece? Sangue! Eu percebo, o Banco de Portugal, quando diz que não havia referenciação, o Banco de Portugal dizia que cada macaco no seu galho, a mediação e a intermediação. Certo. O que é que acontece? Eu vou vender uma casa, eu tenho que ter o propósito de vender a casa. O meu objetivo é vender a casa. Ou seja, eu quando vou vender a casa, eu não digo, atenção, 99,9% fazem tudo bem. Ok? Para ficar claro. Mas aquele que faz mal é uma péssima pessoa, devia estar no inferno. Eu já tive pessoas que nós qualificamos. Isto é um problema que está a haver. Nós qualificamos a pessoa, anda connosco um ano, à procura de casa qualificada. Vai ter com um consultor que lhe diz que só vende aquela casa se fizer o crédito com eles. Ok. Desculpa. Não tinha pensado dessa forma. Isto é uma pouca vergonha. Mas isto neste momento está a tratar. E a pessoa fica, Hugo, gosto tanto de ti, ou os vários Hugos cá por aí, não é? Gosto tanto de vocês, acompanharam, mandaram lá comigo, a atualizar recibos de mês a mês, e ando convosco já há um ano a fazer não sei quanto, mas agora eu preciso mesmo de uma casa. Pois. E ainda por cima vamos ver que aquele que só tem, se calhar aquela agência, aquele intermediário, só tem acordo com um ou dois bancos. E nem lhe apresentou a melhor solução do mercado adaptada à necessidade daquele cliente. Porque vai apresentar aquela porque que paga quer vender melhor... a casa. Não, e que ela paga melhor comissão. Porque... Aí é que está a grande diferença. Eu acho que cada macaco se ganha. Intermediação é uma coisa, mediação é outra. Eles fazem muito bem e eu não faço mediação. Eu não faço mediação imobiliária. Porque não quero. Também podia fazer. Mas não quero. Porque eu sou muito bom na intermediação. Portanto, eu não vendo casas, não quero misturar, não quero. E a verdade é que eu queria muito que isto fosse para profissionalismo e não para misturar, cada vez estamos a misturar mais os conceitos. Mas isso é uma boa mensagem que deixas aqui, porque eu há bocado estava a falar com alguém que está fora completamente do mercado imobiliário e ficou chocado a saber como é que é feito o negócio entre imobiliários. Porque, para quem não sabe, o negócio é simples. Alguém angaria e vamos imaginar que uma imobiliária traz o cliente comprador. Eles dividem a comissão. 2,5, 2,5. Angariação, vende. Exatamente. O que é que está acontecendo no mercado? Há imóveis que os consultores simplesmente dizem: não faço visitas contigo, não faço visitas com outra imobiliária, vou fazer visitas primeiro com as pessoas, com as leads que eu vou angariar, porque se eu conseguir vender a alguém destes, eu vou receber os 5%. Ou seja, o vendedor que confiou àquele consultor imobiliário o seu imóvel para venda não está a ter o melhor serviço, porque aquele consultor está atrás da comissão, atrás dos 5% e depois atrás do 1 ou 1,5 ou o que seja, da comissão de crédito. Eu acho que os bons, isto é como tudo, a malta tem muito receio, lá está, do tal inverno, mas eu estou a esfregar as mãos para que ele apareça. É a limpeza. Tem que haver uma limpeza no mercado. Para todos, para todos. Tem que haver uma limpeza no mercado, tem que ficar os bons. E os bons é quem trabalha mais seriamente e mais consistentemente. E o gajo que se levanta mais cedo. E às vezes é pena que essa limpeza
porque do ponto de vista social e falámos sobre a questão da tecnologia, a tecnologia no limite vem limpar um bocado o mercado. A questão da regulamentação, que há bocado o Hugo falava, também limpa um bocado o mercado. E às vezes não avança mais depressa, não é? E estamos a falar da questão da tecnologia, já falámos aqui de inteligência artificial e tudo isso, mas a tecnologia que existe hoje, que já existe hoje, na verdade, podia resolver uma série de questões, quer na empresa dele, quer na tua, quer na vossa. Quer principalmente na função pública. Já podia. Mas isso dava para outro podcast aqui 2 horas. Mas vamos bater isto a nível do privado. A questão é, na verdade, tu, se quisesses, dissesse assim, pronto, eu agora vou investir 100, 200, 300, 400 mil euros num software, não sei o quê, não sei das quantas, vou investir, mas eu sei que lá à frente vou buscar esse dinheiro. Tu, se calhar, estavas disponível para isso, avançavas com isso. Mas, a nível do mercado, a nível de todas as empresas, se a tecnologia fosse colocada, toda a tecnologia que está disponível, que já está disponível hoje, fosse colocada ao serviço das empresas e entrasse em 6 meses, porque isso era um desemprego gigantesco, eram milhões de pessoas para a rua, não havia. Por isso é que a velocidade da tecnologia é muito maior do que a velocidade da evolução social e da evolução da sociedade. Por isso é que a inteligência artificial, por muito que se desenvolva, e vai ter impacto, mas tem que ser travada de alguma maneira porque tem que haver adaptação, as sociedades têm que se adaptar, porque senão isto é um cataclismo. Não é? Rafael, há pouco estavas a dizer se os bancos vão precisar. Houve uma situação muito gira com a Nike, e eu costumo dar esse exemplo. A Nike, as Adidas, etc., tinham muito o retalho. Hoje em dia, tu para venderes Nike ou Adidas ou o que é que seja, tu tens que comprar determinado volume, caso contrário não tens acesso aos melhores modelos, aos últimos modelos. Ok, boa. Ou seja, vou dar aqui um exemplo, tu para quereres os Samba da Adidas, passa aí, tu tens que ter aqui uma... Publicidade gratuita. Isto é Adidas, Netflix... Interessa. Tu, para teres, tu tens que ter uma faturação, ou tens que ter aqui um volume muito grande, tens que comprar muito a eles para tu poderes ter. Depois há os segundos e os terceiros níveis. A Nike o que fez foi tentar eliminar quase esses retalhistas e vender diretamente. Isso na pandemia foi muito utilizado. Ou seja, não preciso desta malta para nada, vou investir muito em tecnologia e as coisas não correram tão bem quanto eles queriam. E tiveram que dar aqui um Quem é que eu ouvi falar sobre isso? A Sanjo. O CEO, que é CEO da Sanjo, eu há pouco tempo no Bitalk a falar sobre isso e perguntavam-lhe exatamente se não compensava mais apostar as fichas todas no online. Ele explicou que não, que apesar de tudo há um impacto muito grande do retalhista. Eles trabalham quase numa lógica de tipo de boutique, uma coisa diferente. Não é em grandes massas, tu não encontras Sanjo em qualquer loja de calçado. E ele explicava exatamente isso e que o impacto que a venda numa loja física tem relativamente ao online ainda é grande, até porque no online é óbvio que a Nike não tinha esse problema, mas tu estás a entrar num mercado altamente competitivo e é um mercado desmaterializado, tu tens dificuldade, apesar de tudo, em calcular. Não é? É muito mais difícil. Nós somos, eu sei que somos animais de hábitos, mas há coisas que eu acho que não sei se na nossa geração, vai ser difícil. Mas a verdade é que veio a pandemia e nós apostámos muito, é tudo online, Zooms, TeamViews, tudo e mais alguma coisa. Falámos há bocado do teletrabalho, do recuar. Mas hoje em dia já estamos a recuar. Eventos ao vivo, vocês vão fazer um evento com 700 pessoas. As pessoas querem estar com outras. As pessoas querem pertencer a uma comunidade, querem os conhecer, querem... Eu até tenho visto que aquilo serviu para a malta querer sair mais. Portanto, eu acho que o toque, o falar, não sei o quê, vai, efetivamente, eu não sei as novas gerações, se calhar não, as novas gerações, se calhar em termos sociais querem menos e é aquilo. Mas sabes que isso se calhar vai Só que ainda vai demorar. Não sei, eu não vou querer estar sempre a falar com algoritmos. Eu, Hugo, eu quero ir a uma loja e falar com uma pessoa e ver. Eu ainda gosto muito de ver. Experimentar os ténis. O ser humano é relacional. Se calhar sou eu. Vocês se calhar já não. Há outra hipótese que não tem a ver propriamente com a inteligência artificial, mas sim com uma realidade, não é bem realidade virtual, mas realidade aumentada. Para quem vende produtos, efetivamente a realidade aumentada é muito interessante, porque tu consegues, à distância, num mundo virtual, ter o contacto imediato com o produto. Certo. Aquela lógica do metaverso, também já toda a gente tinha estabelecimentos de metaverso e não sei o quê. Eu não iria por aí. Eu iria, por acaso, também fazendo publicidade mais uma vez, mas eles também não precisam de publicidade do seu limite. O seu limite. Não, foi o Diário do CEO, desculpa. Eles tinham um convidado muito interessante, já tinham os dois, mais quatro patrocínios já. Eles tinham um convidado muito interessante que falava sobre IA e ele disse que o ser humano vai procurar duas coisas, que é tudo o que tem a ver com IA,
porque o IA vai facilitar muito a nossa vida, Claro. o IA vai estar na nossa vida, e tudo o que a IA não consegue substituir. Tudo o que está no outro espectro. Isso é óbvio. Que é Vai sempre assim. Que é aquilo que nós precisamos de fazer, como por exemplo ir ao domingo passear com a família, ir ao parque, ter ali uma atividade ao ar livre. O que a IA te pode Porquê? dar é ganhar tempo. Exatamente. O tempo é o bem mais valioso. Mas é uma coisa que a IA não consegue substituir. Eu acho que Mas tudo eu que tem a estou ver de com acordo, é pensamento, isso. eles podem substituir. Agora, tudo o que tem a ver com mão de obra é que não. Pá, canalizadores, eletricistas, Mas enfermeiros. Mas há uma componente no gestor que tu nunca vais eliminar. Eu não vou fechar negócio com um fornecedor, sei lá, um fornecedor de contabilidade que eu não conheço a cara da pessoa. É impossível. Sim. E acho que isso não vai, dificilmente vai acontecer. Estamos a chegar ao final do nosso episódio. Por isso, se calhar vamos lançar o desafio. Porque esta é a lei do 1%. Vamos ter que lançar um desafio, não é? Vamos ter que lançar um desafio. Não, um desafio final. Ainda não arranjamos a nossa frigideira. Temos que tratar disso. É isso. O que é que dizem os teus olhos? Não. Isto é para ir ao encontro do nome desta rubrica, da lei do 1%. E no fundo o que nós vos queremos perguntar, começamos por ti, Marco, é o que é que tu fizeste recentemente, uma ação, um comportamento, uma atitude que tenhas adotado que te torna 1% melhor pessoalmente, profissionalmente ou ambos? Idealmente ambos. Ok. Uma coisa assim. Pequenina. Tem a ver com aquilo que estávamos a falar. É assim, a maior conquista que eu posso, e se calhar aqui de uma perspectiva um bocadinho egoísta, é verdade, mas a maior conquista que eu posso, às vezes penso para mim, e consegui nos últimos tempos, anos, foi a questão de ganhar mais tempo, no sentido de, às vezes fala-se da questão do FIRE, né? Fala-se muito do FIRE, né? Atualmente, FIRE. O que é o FIRE? O FIRE, no limite, é a liberdade. Tu podes decidir o que é que tu queres fazer com o teu tempo. E eu tenho procurado isso ao longo há bocado falámos da história, como é que começou, não sei o quê, pronto, das empresas e neste caso no projeto da OW. E aquilo que para mim tem mais valor, né, independentemente dos FIREs da vida, porque antes de haver FIREs já eu pensava assim, é ganhar tempo, ganhar o tempo para eu fazer aquilo que mais gosto de fazer, e às vezes pode ter a ver com a empresa, pode ter a ver com decisões da empresa, outra vez tem a ver com outras coisas que eu gosto de fazer na vida, que não tem nada a ver com as empresas, tem a ver com outras coisas, sei lá, desde observar aves até andar de bicicleta, são coisas completamente diferentes e eu gosto de fazer. E não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas às vezes são aí que eu tenho as ideias porreiras para ter um negócio. Percebes? Às vezes estas coisas, porque tu, na verdade, se tiveres uma mente empreendedora, tu estás sempre a pensar no teu negócio, mesmo que não estejas a pensar no teu negócio. Sim. Tu estás a ler um livro, não tem nada a ver, não é? com negócios, mas vais buscar ali qualquer coisa, vais buscar 1% daquele livro que tiras para o teu negócio. Boa. Ou vais para a natureza passear, ou vais fazer qualquer coisa, não tem nada a ver, mas vais sempre tirar qualquer coisa, ou vais fazer exercício físico, tiras sempre qualquer coisa. Esse 1% vais sempre buscar ali. Acabas por melhorar as tuas decisões enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto alguém que está a liderar uma equipa, acabas por melhorar as tuas decisões daquilo que observas, daquilo que aprendes com realidades completamente diferentes. Portanto, se quiseres, aquilo que eu acho que nós todos, eu pelo menos é digamos assim, essa aventura na vida que tenho procurado, para além da questão do propósito, há bocado falámos disso, não é aquela coisa de o que é que dizem os teus olhos, o que é que dizem, para onde é que tu vais, o que é que tu vais fazer, não sei o quê, mas tem que haver um propósito, tem que haver, tu tens de estar cá para uma determinada, tens de ter um... Mas não digas que te mandaram cá para fazer. Não, ninguém me mandou nada. Não, ninguém me mandou. Essa conversa, vamos já embora. Ninguém me mandou, até porque eu não gosto de mandar em mim. Pronto, ok. Para mandar só a minha. É o teu. Mas ao domingo às 11 da manhã, se quiser ouvir o Marco. É o teu. Pode ser um propósito de vida, um propósito profissional. Exatamente, são vários propósitos. Mas a verdade é que é assim, ao longo deste tempo, se eu me posso orgulhar de alguma coisa que tenho conseguido, é hoje em dia ter tempo para estar aqui a falar com vocês, para estar com as pessoas que eu gosto de estar, para não estar pressionado no sentido de dizer, não, eu tenho que ir porque eu tenho que fazer e tenho que estar e tenho não sei o quê porque ainda tenho um problema para resolver. Pá, graças a Deus, viver em paz. Boa. E viver em paz... Mas olha, já atingiste o objetivo de grande parte dos empreendedores. Porque eu também ouço falar muito em FIRE, mas conto-os pelos 10 das mãos. As pessoas que eu conheço que são empresários, que têm empresas, que têm mais do que um funcionário, que têm essa liberdade, são muito poucos. Eu, graças a Deus, já posso dizer que tenho essa liberdade. Também já sou um bocadinho mais velho que vocês. Eles pouco, tu... mais um bocadinho. Também 10 anos. É que já tenho aqui uns cabelos brancos, atenção. Pois é. Dá-me aqui dois anos que eu chego lá. Mas é aquilo que eu tinha em mente tinha esse objetivo em termos de idade versus objetivo. Antes dos 50 consegui.
Portanto, consegui, já posso morrer amanhã. Não, tenho muita coisa para fazer. Não. E há sempre coisas... E isso é que também é o giro. Há aqui uma coisa diferente. Desculpa, deixa-me falar, pô. Não, estás a dizer que o Fire... Hugo, manda os seus 1%. Não, tu trabalhas. Trabalho. Pronto, tu tens a tua empresa. É um falso fire. Muita malta, sim, é muita malta. Tenho, mas trabalho hoje em dia, na verdade, claro que há coisas que às vezes aparecem que não é... Sim, já não és preciso. Já não sou preciso. é isso, essa é a frase. Sim, eu percebo. Já não sou preciso. Isso é ótimo. É que atingiste... Já não sou preciso. Exato. E às vezes só atrapalho. Olha, sabes que eu acho Mas que... a verdade é Mas essa. tu estavas aqui a falar e eu ia dizer uma coisa e vou muito ao encontro do que tu também estás a dizer, que é... Também foi uma grande conquista. Eu ia de férias e já não sabia o que é ir de férias. E o empreendedor não sabe o que é ir de férias. A verdade é esta. E eu acho que entrei para este 2025 com a consciência de, ok, tenho equipa bem delegada, tenho chefias intermédias, que foi um trabalho que fizemos desde 2024. Há sempre as duas de crescimento, mas permitiu que o meu telefone, de estar aqui, aquilo que estavas a dizer, eu não conseguia estar, eu estava sempre estressado, o telefone tinha que estar aqui, estava a olhar, neste momento o meu telefone toca muito menos, não que o negócio esteja, mas porque eu já não sou peça fulcral na empresa. Não sou mesmo. Isso é uma conquista brutal. Eu acho que é a maior conquista que tu podes fazer para dar a nível um de empresa. 1%. E queria dar aqui uma dica muito simples. Estamos aqui a falar de inteligência artificial, disto e daquilo, mas uma folha de papel com uma caneta pode dar um boost brutal ao negócio, que é a não procrastinação, não é? E eu ainda faço isso todos os dias, meto as minhas tarefas, 1, 2, 3, 4, e vou riscando, e não me vou embora antes da tarefa estar toda feita. E o que eu vejo é que há muito pouca gente que faz uma coisa tão simples quanto fazer. Sim. Eu amanhã faço. Não. E isto é uma coisa que eu não procrastino. Boa. Mas para ti é importante essa componente visual. Sabes que para há mim é aí uma componente psicológica muito interessante. Para mim é mesmo importante. A compensação. Vou, risco, machuco, vai embora, amanhã há outra nova. E já tornem fiz mais dinâmico, menos dinâmico. Já fiz com o Remarkable, já fiz com... E volto ao papel sempre, a verdade é essa, porque tenho sempre essa sensação de acabou o dia, estou limpo para amanhã começar outro novo. Boa. Não do planeamento, eu tenho planeamento, mas a parte das tarefas diárias, coisas pequenas, mas que vão ficando aqui, vão ficando aqui e limpo. Eu acho que isto pode ser aqui algo que pode mudar a vida de algumas pessoas. 1%, não é? E é um comportamento pequenino. Somos os mais É um a partir daqui. Não, mas é verdade. Mas é pequenas convidados. É pequenas coisas. Isto tu estás a dizer, só para puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha da área financeira, isto pode ser feito exatamente da maneira a fazer um orçamento. Isso, para a tua vida. Exatamente igual. Aliás, nós falámos disso quando tu foste lá. Falámos disso. Comecem pequenino, vejam o que é que gastam e onde é que o dinheiro que recebem e o gasto. É uma coisa simplíssima. Malta complica muito. Mas mais do que isto é que o que estava a dizer que eu gosto muito, que é mais vale feito do que perfeito. Isso. E há pessoal que gasta muitas horas a desenhar um plano e isto vai acontecer, eu vou combater desta forma. E depois quando finalmente começam, que corre tudo ao lado. Mas eu vou-vos dar o final do filme, não é? É que já ia correr ao lado. Por isso, mais vale começar a fazer. Vamos fazer as neiras? Vamos corrigindo. Há apostas que nós vamos fazer, vão ser espetaculares. Há apostas que nós vamos olhar para eles e vamos pensar, isto vai ser espetacular, vai correr super bem, vai ser uma merda. Por isso, mais vale feito do que perfeito. Não percebi, desculpa. Vai ser uma merda, não é? Já ouvi. Não tinha percebido. Mas repara, até para fazeres o plano, tu podes adotar esta estratégia do Hugo. Porquê? Fazeres o plano é relativo. Tu podes definir assim, eu vou fazer um plano que é aquilo que me apaixona e eu adoro fazer planos e estratégia, cada vez gosto mais, mas eu coloco datas para cada parte do plano. Eu coloco datas para fazer um rascunho, não sei o quê. Eu antes não fazia. O que é que levava? Eu nem sequer fazia o plano. Eu idealizava a possibilidade de fazer uma coisa. O meu plano nunca foi, neste momento, nem nos meus sonhos. Se eu fizesse um plano, não ia correr tão bem como correu até hoje. Acreditas? Eu tenho 80, 70 e tal colaboradores hoje. Incrível. E se eu tivesse feito um plano há 4 anos atrás, 5 anos atrás, acreditem que eu, por mais positivo que for, ia-me limitar. A verdade é essa. Claro que tenho que ter um plano, claro que tenho que ter a estratégia. Sim. Todos os dias, diariamente, nós olhamos para aquilo. No entanto, eu acho que não nos limitámos e metemos-nos à estrada. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom. Olhem, muito obrigado. Foi muito bom receber esses insights todos. Aprendi aqui muita coisa convosco que ainda não sabia e acho que tu também. É verdade. Não é assim violino. Vamos acabar este podcast que o Parreira vai dizer aqui uma palavra. Muito obrigado a todos.
Só ia dizer prometemos que os próximos ultramicroscópico civilico vulcanoconiónico. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, vamos deixar esta palavra. Depois testam se eu disse bem ou não. Exatamente. E pedimos desculpa a todos, prometemos que os próximos convidados vão ser muito melhores do que estes dois. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Começamos por baixo. Muito obrigado a todos e até o próximo. Tchau, obrigado. Até bem.